trazer sempre para você uma orientação e uma dica adequada, né? O telefone está na tela, 32220001, 32220001. A partir de agora, fique à vontade para encaminhar a sua dúvida, a sua pergunta. Fique à vontade para gravar um áudio, se sentir mais à vontade, porque quem está comigo ao vivo aqui nos estúdios da Minas FM é o Túlio Coutinho, né? Ele está aqui justamente para isso, para responder a sua dúvida e a sua pergunta. Bom dia, Túlio, seja bem-vindo. Bom dia, Flaviano, bom dia, ouvintes. É isso aí, estou aqui para ajudar vocês e o que tiver de dúvida, manda aí que a gente vai tentar ajudar vocês aí na melhor solução. É por isso que eu sempre digo, o telefone está liberado para você, 32220001, 32220001 é o telefone que você pode encaminhar a sua dúvida, a sua pergunta, fique à vontade. Eu vou até conversar com uma pergunta, esses dias o Mauro me parou na rua, falou assim, aqui quando o Túlio estiver lá, você faz uma pergunta para ele, para mim. Vou fazer agora, viu, Mauro? Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência de sempre, né? Ele quer saber o seguinte, Túlio, certo. O síndico tem direito à isenção de pagamento da taxa de condomínio? Tem direito, mas isso é votado, né? Isso tem que ser levado para a Assembleia, né? Isso aí é tudo que envolve receitas para o condomínio tem que ser votado, né? Então, o que acontece? A pessoa, principalmente quando ela é moradora, né? A gente chama de síndico orgânico, ela abdica um pouco do seu tempo, vamos colocar, entre aspas, livre, né, que ela teria para ficar em casa, para curtir a família e tudo mais, para dar uma atenção nos problemas do condomínio. Porque a pessoa que é um síndico orgânico, ela tem um outro trabalho e é síndico. Então, normalmente, né, para recompensar essa sobrecarga, né, nos tempos livres, né, porque querendo ou não, há uma responsabilidade, há um serviço extra, normalmente convencionado em assembleia, é uma isenção. Mas essa isenção não necessariamente é 100%. Tá? Então o síndico não paga nada da taxa condominial? Pode ser que sim, mas na maioria dos casos não. Tem condomínio que dá 25% da taxa condominial, 50% ou 100%. Hoje o que normalmente é feito é a isenção das despesas ordinárias, que são aquelas que a gente já sabe que vai acontecer. Então, aquelas que é manutenção de elevador, a própria administradora, água, luz do condomínio, material de limpeza, que já essas despesas que a gente tem fixa, o síndico fica isento. Mas um exemplo, se o condomínio tem a água individualizada, ele vai, como é um consumo do síndico, né, um consumo da unidade dele, ele não fica isento e fundos, né, fundo de reserva, fundo de caixa, a gente costuma passar, porque já é um fundo para reserva, um fundo de poupança para o condomínio. Então, mas tudo isso pode sim, né, ser feito, mas esse acordo de como vai ser feito e de como vai ser dado esse desconto ao síndico tem que ser discutido e aprovado em assembleia. Eu tenho aqui uma dúvida interessante também, ele está dizendo o seguinte, esta é uma cláusula da convenção de condomínio. Abre aí para mim, ele até mandou uma foto da cláusula. Não poderão tomar parte na Assembleia os condôminos que estiverem em atraso no pagamento de suas contribuições ou por multas que lhe tenham sido impostas. Uhum. Aí ele perguntou, a partir dessa informação, o seguinte, pode voltar na mensagem, por favor? Aí ele perguntou o seguinte, isso significa que não é necessária a participação e votação dessas pessoas nas reuniões do condomínio? Olha, essa é uma das... Eu acho que foi a melhor pergunta que já me enviaram, tá? Condômino inadimplente, ele não tem direito a voto. Mas é de suma importância a participação de todo mundo. A participação, não necessariamente, ela vai ser para aprovar. O condômino inadimplente, ele só não tem direito a voto, mas ele tem direito sim à participação. Se tem alguma coisa que está incomodando ele, pode ser um incômodo de várias pessoas. Então, que chega ali e ele lembra, e aquela situação ali. Não que ele não seja bem-vindo à Assembleia. Ele é super bem-vindo à Assembleia, só que, como há, né, normalmente nas assembleias uma discussão para aprovação de investimentos e tudo mais, é convencionado não só na convenção do condomínio, mas sim no Código Civil, que é a lei supra, né, de todas as leis que a gente tem, que
o condômino inadimplente, ele não tem direito a voto. Mas a participação, pessoal, é de supra importância, tá? É igual eu falei, quando a gente chega lá, é para a gente, né, discutir o que é para ser melhorado. Então a pessoa ela é inadimplente, mas ela vive a rotina do condomínio. Então ela pode ser que dê ideias legais também, né? Então, quanto mais a gente ter participações em relação a isso, em relação às discussões do condomínio, é bom para o condomínio. Ele absorve mais ideias, né? Mas, infelizmente, né? Ou felizmente, não sei, porque isso também pode ser que seja uma barreira para que o condomínio prossiga, um condômino inadimplente, que não tem suas contribuições em dia, no dia da assembleia, se ele tiver alguma dívida perante o condomínio, ele não tem direito a voto. Eu tenho uma dúvida interessante também. Ela está perguntando o seguinte: se a convocação de uma assembleia pode ser feita por meio eletrônico, tipo WhatsApp, por exemplo. Pode. É um dos meios, tá? Porque a gente consegue comprovar que a pessoa teve o acesso, que teve, né, acesso ao convite, à convocação. Só que se for uma reunião mais importante, que vai discutir algo, que pode ser que mais para frente vai ter alguma discussão e, vamos dizer assim, mais séria, é bom a gente fazer uma convocação via R, via correio, porque a pessoa assina que ela recebeu, né? Ela teve acesso à carta, né, de convocação da Assembleia, só que na maioria das reuniões, hoje ela é convocada via eletronicamente mesmo, via WhatsApp, via e-mail. Eu tenho aqui uma dúvida parecida com a outra, né? Porque você esclareceu que é importante a participação de todos numa assembleia, até quem está inadimplente. Aí a pergunta é parecida, né? Um abraço aí pro Adriano, né? Que tá sempre ligado também. O condômino inadimplente pode ser proibido de participar das Não pode, não pode. Ele só é inadimplente. Ele só não tem direito a voto. Só que ele é um proprietário do condomínio. Ele precisa saber, mesmo que inadimplente, o que vai acontecer. Gente, pessoal, a Assembleia, ela é discutida, né, para a gente colocar e apresentar aos condôminos e aos proprietários as nossas intenções, as intenções do síndico, o que vai ser discutido, o que vai ser melhorado, o que vai ser aprovado. Mesmo ele não tendo direito a voto, ele tem direito a saber do que vai acontecer no condomínio. Entendeu? Então, ele não pode ser proibido de nada. Não pode ser proibido de usar a área de lazer, não pode ser proibido de acesso à água. Se o gás for, né, canalizado e for feito uma medição pelo próprio condomínio, não pode interromper esse uso do gás. Tá? Isso tudo é discutido com o condômino e a gente vai resolver como ele vai pagar isso. Ele não pode ter proibição de nenhum acesso. Tá? Principalmente na Assembleia. Ele precisa saber do que está sendo discutido. Eu tenho aqui uma dúvida interessante também. A pergunta é o seguinte: qual a diferença do síndico e o zelador? É totalmente diferente. Tá? O síndico ele é o responsável cível pelo condomínio. Eu gosto de exemplificar o seguinte: o condomínio ele é uma empresa. Quem comanda a empresa, vamos colocar entre aspas aí, quem é o chefe? Quem vai dar as coordenadas é o síndico. Então, o síndico, ele representa o condomínio inteiro. Então, na maioria das cartadas que tem que dar no dia a dia, é o síndico quem dá. A administradora, um exemplo, ela segue, né, de acordo com o que o síndico nos solicita. O zelador, ele é um funcionário do condomínio. Tá? Ele vai ter o zelo pelo condomínio, né? A própria função já fala isso. Vai cuidar, ver se está sobre uma infiltração, sobre faxina, sobre dar esses cuidados diários para o condomínio para que ele não fique sujo ou que tenha peças estragadas. Então são funções totalmente distintas e que o síndico é aquele que comanda e o zelador ele segue também muito mais a rotina do que o síndico passa para ele ou a própria administradora. Aí a pessoa até fez uma segunda pergunta mediante essa dúvida, né? Uhum. Eles podem ser acionados a qualquer momento, o zelador e o síndico? Ou tem que estabelecer uma relação a todo momento? O síndico, né, ele, a partir do momento que ele aceita ser o síndico,
ele tá propício a isso, né? Porque se for uma coisa emergencial, ele precisa ser alertado, não importa a hora, né? Infelizmente, isso pode acontecer. Só que a gente tem que ter um senso também, né? Porque, será que isso realmente é urgente? Será que realmente eu tenho que ir lá bater na porta do síndico e incomodar ele? Será que eu não posso, um exemplo, no final de semana, será que eu não posso passar para ele na segunda-feira? Né? Ou aconteceu no sábado de noite, será que é no domingo? Não, é uma coisa realmente urgente, aí o síndico está propício a isso. Agora, pessoal, o zelador, né, ele é um funcionário. Então, o funcionário ele é fichado, ele tem a carga horária dele, então, ele está trabalhando para o condomínio somente nas horas contratadas. Então, a partir do momento que ele sai, que ele deixa o condomínio e tudo mais, ele não está em horário de serviço mais. Então, ele pode ser acionado de acordo com o que foi, né, combinado com ele nas horas que ele está em serviço. Então, tem que ter de extremo cuidado em relação a isso, justamente para não acionar o zelador fora do horário e, consequentemente, causar algum problema trabalhista no futuro. Eu tenho aqui outra dúvida, deixa eu ver se eu consigo aqui deixar a pergunta mais simples. Né? Ele está dizendo que no prédio não cobra condomínio. No prédio cobra condomínio, cobra taxa para utilizar, acredito, talvez seja a área de lazer, né? Mas a maioria não paga, ninguém faz nada, não tem melhorias. O síndico não mora no local. Aí ela quer saber se isso está certo. Vamos lá, vamos tentar pegar item por item. Tem muita pergunta aqui, né? Tem a área de lazer, mas ela tem que ser alugada. Parece, pelo que eu entendi, sim, parece que para utilizar você tem que pagar uma taxa. Se isso não é respeitado, tem que olhar certinho, né? Porque conforme regra, se é um regimento interno, se você está infringindo essa regra, isso é passível de multa. Então, a gente tem que ver certinho como que o que foi convencionado, o que foi, né, estabelecido nessas regras aí, para tomar as atitudes cabíveis. Né? Então, se a regra é alugar, né, emitir um aviso uma semana antes que aquela área vai estar alugada, a partir de X valor, e esse valor tem que ser depositado antes de ser usada a área de lazer, para ficar tudo certinho. Normalmente, esse dinheiro já é feito para as melhorias. Da manutenção, melhorias da área de lazer. Agora, se não está ocorrendo, aí a gente tem que ver o motivo, né? Qual que é o motivo, qual que é a destinação desse dinheiro. Então, aí a gente precisa adentrar mais sobre esse assunto para a gente orientar melhor. Mas, se não está sendo cumprido as regras, tem que ser alertado ao síndico, tem que ser alertado à administradora para tomar as medidas cabíveis. Aí ela está dizendo até que o síndico não mora lá no prédio. Isso não é obrigatório? Isso é obrigatório? Não é obrigatório, é o síndico profissional. Né? O síndico profissional ele não mora no prédio. Né? Então, qualquer pessoa pode ser representante do condomínio. Né? Normalmente, quando ela não mora no prédio, ela, né, utiliza da sindicância como uma profissão. Ela tem que, então, a partir do momento que ela se dispõe a isso, ela tem que ficar atenta às regras, né, cumprir isso, porque é uma responsabilidade muito grande quando a gente assume a sindicância de um condomínio. Não necessariamente tem que ser o morador, mas a partir do momento que ele não mora lá, ele também tem que dar a atenção necessária e, né, ligar o alerta para essas coisas que fogem à regra. Essa é a participação do Túlio, a participação da RAC Gestão, trazendo sempre orientações e dicas para os telespectadores e também para os ouvintes. Muito obrigado, viu, Túlio? Eu que agradeço. Hoje as perguntas foi muito legal, gostei demais. E a participação na íntegra fica disponível para você lá no portal sistemampa.com.br.